Olá, alunos, da disciplina, né, Trabalho de conclusão de curso, e vamos hoje apresentar de uma forma bem sintética, rápida, relacionada à metodologia da pesquisa científica, conforme nós já falamos no vídeo anterior, que é do vídeo da apresentação. E o objetivo hoje é exatamente apresentar aqueles tópicos que estão relacionados com a metodologia da pesquisa científica, que ela é fundamental, ela é importante nós sabermos para desenvolver bem não só o trabalho de TCC, como qualquer outra produção que vamos fazer, seja um artigo, seja um texto, seja formular uma resposta discursiva para uma determinada pergunta de qualquer disciplina, né? Foi isso que nós falamos. E vocês, em algum momento dos estudos de vocês estudaram sobre a metodologia científica, ou ouvindo com outro nome, não tem importância. Às vezes é técnica de pesquisas, né? Técnicas de pesquisas, e assim por diante. Então, vários nomes são dados, mas tudo isso vai culminar no que nós chamamos aqui de metodologia científica, ou metodologia da pesquisa científica. E é o que, e aí nós vamos, como disponibilizamos aí para vocês no AVA, esse módulo que traz os tópicos principais, né, que nós precisamos de discutir relacionado à metodologia da pesquisa científica, e isso refrescar a memória de vocês para a produção do TCC e de outros trabalhos que vocês venham fazer, ok? Então, nós vamos direto, porque é um módulo bem sintético, ele não tem nenhum objetivo aqui de fazer estudos aprofundados relacionados às técnicas de pesquisas. O objetivo aqui é criar um material, produzir um material, apresentar um material que pontua, que direciona vocês em cada momento onde você vai utilizar no todo o seu processo de construção do TCC. Tá bom? Pesquisas maiores, mais aprofundadas, tem livros, né, que desenvolvem melhor esse assunto, e aqui nós não vamos aprofundar. O objetivo aqui é preparar a estrutura de um trabalho que vocês vão desenvolver na produção do TCC, né? Esse é o objetivo final, tá? Ele fala aqui, a disciplina metodologia científica é eminentemente prática e deve estimular os estudantes para que busquem motivações para encontrar respostas às suas dúvidas. O que isso aqui é importante? Quando você pega lá o projeto de pesquisa, ele tem lá título, problemas, delimitação e assim por diante. A partir daí, você vai encontrar o caminho para você direcionar a sua pesquisa, tá? Existe um problema para ser resolvido, uma dúvida para ser resolvida. E essa dúvida é exatamente o que vai estimular e vai motivar você a aprofundar nos seus estudos e desenvolver a pesquisa, e daí produzir o relatório final, que é o trabalho final que você vai colocar lá no final. Então, a metodologia científica, ela te leva a exatamente isso, ela te estimula, ela te cria a sua capacidade de pensar, cria a sua capacidade de formular dúvidas, cria a sua capacidade de formular hipóteses e trabalhar para você explicar ou não, confirmar ou não aquela hipótese. Também ele fala que, dito isso, né, parece que fica claro que metodologia científica não é um simples conteúdo a ser decorado pelos alunos para ser verificado no dia da prova. Trata-se de fornecer aos estudantes um instrumental indispensável para que sejam capazes de atingir os objetivos da academia. Então, qual o objetivo principal da disciplina metodologia científica? E nesse caso aqui, nós trazendo aqui simplesmente um módulo, é criar essa capacidade crítica sua de pensar, criar a sua capacidade de desenvolver e de produzir conhecimentos. E o bacharelado, a faculdade, ela é exatamente isso aí, ela te faculta o tempo todo
a busca por uma resposta melhor daquilo que você tem como certo, como verdade, né? Ou descobrir alguma coisa nova. E aqui ele continua, né? A academia, os objetivos da academia, que são o estudo e a pesquisa em qualquer área de conhecimento. Trata-se, então, de se aprender fazendo, como sugere os conceitos mais modernos da pedagogia. Ou seja, o princípio básico da pedagogia hoje é você aprender fazendo. No ambiente de trabalho, você aprende fazendo. Não existe uma teoria toda formulada para preparar um quadro de pessoal, para formar uma equipe de trabalho, né? Existem lá os instrumentos que eles vão utilizar, os recursos que eles vão utilizar, os equipamentos, a tecnologia, os aplicativos, os materiais que o trabalhador vai utilizar, e ali ele tem as orientações, as informações, uma fonte de consulta de como funciona todo aquele sistema e qual o objetivo, e ali ele vai fazer e, ao mesmo tempo, aprender. Ele vai aprender fazendo. A metodologia científica, ela te leva a exatamente isso, onde você vai desenvolvendo o seu trabalho e vai aprendendo a desenvolver o seu trabalho, e aí você vai corrigindo aquilo que é preciso de ser corrigido. Por exemplo, você não pode, no TCC, abordar uma questão, um assunto, sem que ele tenha fundamento acadêmico, fundamento científico, fundamento de alguma área do conhecimento, tá? Então, para tudo que você afirma, você tem que afirmar baseado em algo. Aí você pode dar um passo à frente em relação àquilo que você afirmou a partir de um conhecimento já identificado, já conhecido, já aceito. E aí você pode avançar mais. Mas todas as vezes você precisa de estar consolidando entre o seu conhecimento com uma base de uma produção que já exista. Por isso, existem as citações no trabalho. Aqui ela continua, né? Procuramos, na medida do possível, seguir rigorosamente as regras definidas pela Associação de Normas Técnicas, que é a ABNT, para a elaboração de trabalhos científicos. Caso alguma regra não esteja sendo cumprido, a responsabilidade é da desatenção do autor. O que é que ele está te falando aqui? Todas as regras existem para serem cumpridas. A BNT está aí para dizer como você escreve, quais são os espaçamentos, qual é o tamanho qual é o formato, o que você, em cada segmento, o que você tem que cumprir. Tá? Se alguma coisa foge, é simplesmente desatenção do pesquisador. É isso que ele está te falando aqui. Você fala, a presente obra procura não dificultar as questões que envolvem a elaboração de um projeto e o relatório de pesquisa, que é o projeto de pesquisa que vocês fazem logo no início da disciplina, portanto, pode ser entendido como uma facilitadora da aprendizagem, onde os estudantes poderão consultar a qualquer hora para suprimir suas dúvidas quanto aos procedimentos, técnicas e normas de pesquisas. Então, ao passo que você for desenvolvendo o trabalho, você tem os manuais, tem a estrutura de formatação, e ali você vai consultando, vai pesquisando e vai ajeitando, né, e vai ajustando. Quando falamos de um curso superior, estamos nos referindo indiretamente a uma academia de ciências. No nosso caso, engenharia, ou administração, ou ciências contábeis, tá? Já que qualquer faculdade nada mais é do que o local próprio da busca incessante do saber científico. Nesse sentido, esta disciplina tem uma importância fundamental na formação do profissional. Se os alunos procuram a academia para buscar saber, precisamos entender que a metodologia científica nada mais é do que a disciplina que estuda os caminhos do saber. Se entendemos que método quer dizer caminho, logia quer dizer estudo e ciência quer dizer saber. Então, a metodologia da pesquisa, ela estuda o caminho do saber e você leva isso para o seu dia a dia. O engenheiro, por exemplo, ele trabalha muito com projetos. O engenheiro, por exemplo, ele trabalha muito com protótipo. O engenheiro, por exemplo, ele trabalha muito com expectativa. E cada vez que você vai
vai construir, né, um projeto ou trabalhar em cima de qualquer uma dessas, cada um desses segmentos, você precisa de conhecer profundamente os métodos que vão ser utilizados, você precisa de conhecer o que você está fazendo e ali e utilizar de todos os instrumentos que a ciência daquele segmento te proporciona, tá? Então, por isso, a metodologia, ele até fala aqui em cima, que metodologia científica, metodologia da pesquisa, é uma daquelas áreas de conhecimentos que durante os estudos nós subestimamos, os alunos subestimam. Assim como alguém, ele fala que, como alguém diz que não gosta de português ou de matemática, é a mesma coisa ao dizer que não gosta de metodologia científica, porque todas elas são fundamentais na sua área de conhecimento, do saber, né? E na construção do conhecimento. Então, por isso, nós precisamos estar procurando aprender, estar procurando desenvolver nossos conhecimentos a cada oportunidade que temos, tá? Então, vamos ver agora aqui o que ele chama... nós falamos de conhecimentos o tempo todo, mas nós precisamos de identificar quais são os tipos de conhecimentos ou aqueles que são principais para o nosso objetivo, que é a metodologia da pesquisa, que é nós desenvolvermos o nosso TCC ou produzir artigos. Tá? Ele fala aqui, conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou fenômeno qualquer. O conhecimento não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de experiências, dos relacionamentos interpessoais, das leituras, livros e artigos diversos. O que isso aí é importante? Né? O Chico Anísio, um dos grandes humoristas nossos, ele dizia o seguinte, que nada se cria, tudo se copia. Né? Ele utilizava muito isso aí nos personagens deles. O que nós podemos tirar de proveito em relação a essa fala quando nós estamos falando de conhecimento? Tudo aquilo que você, num determinado momento, sabe, é porque antes você teve que buscar conhecimentos. E quando você busca conhecimentos, você encontra várias experiências, várias tentativas, várias pessoas que fizeram ou procuraram desenvolver aquela tese que você está utilizando ali no seu trabalho, no seu dia a dia. Tá? Você vai construir uma casa. Quando você constrói uma casa e você faz um projeto bonito da sua casa, houve pesquisas e estudos e tentativas e erros durante tempos e tempos por diversos profissionais. Quando chegou aquele modelo de casa que você está encontrando ali e construindo, ficando feliz porque ele fica bonito, você simplesmente está dando sequência dessas séries de experiências que foram adotadas por várias pessoas, vários profissionais em épocas e locais diferentes, e produziu aquele modelo que está ali, que você está utilizando. Medicamento. Quando ele chega a um medicamento para curar um determinado problema, tá? Um colírio, um remédio de hipertensão, foram anos e anos de pesquisas e utilizando de conhecimento de outros conhecimentos para se chegar àquele conhecimento, àquele projeto fechado. Então, conhecimento é uma busca permanente. E todas as vezes que nós acrescentamos algo a mais ou novo àquele conhecimento que nós temos, nós estamos produzindo outro conhecimento. E nós temos que fazer isso a vida inteira. Porque nunca se termina de melhorar aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós conhecemos. Tá? Ele fala, entre todos os animais, nós, os seres humanos, somos os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento. Somos os únicos capazes de aplicar o que aprendemos, por diversos meios, numa situação de mudança do conhecimento. Somos os únicos capazes de criar um sistema de símbolos, como a linguagem, e com ele registrar nossas próprias experiências e passar para outros seres humanos. Essa característica é o que nos permite dizer que somos diferentes dos gatos, dos cães, dos macacos, dos leões e de todos os outros. Tá?
Então, se nós somos os únicos seres, né, capazes de produzir conhecimentos, significa que nós estamos sempre avançando. A sociedade está sempre evoluindo, sempre avançando. Tá? E se nós estamos na academia, se nós estamos numa universidade, nós temos que acreditar e trabalhar o tempo todo com base na ciência, com base no conhecimento, com base na produção do conhecimento, nunca do achismo. Nunca do achismo e nunca nós deixarmos de lado o que a ciência nos proporciona. Existem diferentes tipos de conhecimentos. Então, vamos ver quais são os conhecimentos que ele mostra, e isso aqui é fundamental no seu trabalho, porque aí você vai escolher e você vai entender qual tipo de conhecimento que você vai estar utilizando em cada artigo, em cada capítulo, em cada parte do seu trabalho. O primeiro é o conhecimento empírico, ou também chamado conhecimento vulgar, ou senso comum. Né? É um conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de ações não planejadas. Um exemplo que dá: a chave está emperrando na fechadura, e de tanto experimentarmos abrir a porta, acabamos por descobrir, conhecer um jeitinho de girar a chave sem empurrar. Ou a chave ela está travando, né? Você passa, ela não está ligando direto. Aí nós vamos descobrir que primeiro nós colocamos água, depois nós colocamos qualquer outro material, e em algum momento nós chegamos a um determinado momento de colocar um pó, um giz, que também ajudava a abrir as chaves, e depois nós fomos avançando e descobrindo que hoje nós temos temos materiais, né, materiais de desengripante, né, que tem de todo tipo. E aí você tem aquele elétrico, por exemplo, que ele limpa contato onde não mela, né, não cria aquela melação. Aí você vai, joga ele na chave e ela abre. Esse é o conhecimento empírico, porque você descobriu, produziu um conhecimento sobre aquele ato utilizando de tentativas e erros. Tá? O conhecimento empírico também ele tem a sua importância. Depois tem o conhecimento filosófico, que é o 2.2. É fruto do raciocínio e da reflexão humana. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos, gerando conceitos subjetivos. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. O conhecimento filosófico é quando você vai além daquilo que você está vendo, né? É quando você produz conhecimento em cima de algo que às vezes ninguém está observando. É fruto da reflexão humana. Por exemplo, hoje você vê uma obra de arte, né? Hoje tem essas obras de artes modernas, onde você olha e fica se perguntando, né, o que inspirou o autor e o autor dessa obra, e por que ele deu tanto risco para lá e para cá. O simples fato de você estar olhando ela, interpretando, você já está filosofando, porque você já está indo além do limite da obra física, daqueles traços que às vezes a gente olha e não consegue entender. Quem produziu aquela obra, ele enxergou ali uma série de coisas que ultrapassam os limites, ou seja, são aqueles conceitos subjetivos para construir aquele quadro. E quando você olha aquele quadro, aquela obra, né, e você começa a não entender e começa a interpretar e tentar buscar respostas para aquilo ali, buscar entendimentos para aquilo ali, você está fazendo exatamente isso, você está filosofando. E uma coisa muito interessante, né? Nós passamos muitas dificuldades, às vezes, quando nós fazemos interpretação de textos. Quando nós vamos estudar português, na língua portuguesa, e fazemos interpretação de textos. E o texto, as respostas, às vezes, que aparecem para as interpretações, são coisas que, às vezes, a gente se pergunta, será que o autor realmente quis escrever aquilo ali? Né? Raramente o autor desses livros eles dizem exatamente o que eles quis escrever, o que ele quis escrever em relação àquele texto que foi interpretado, e às vezes são interpretações que fogem completamente do nosso entendimento objetivo. Tá?
Porque na maioria das vezes desses textos, eles escrevem e eles querem realmente estimular eles querem estimular a criação, o pensamento em relação àquilo, em relação àquele texto. O conhecimento filosófico é isso. Por exemplo, nós olhamos a prática, né, na vida real. As pessoas, como elas se comportam, né, as classes, como elas se comportam, como elas se identificam umas com as outras, os conceitos que elas têm os conceitos que elas têm, né, de vida nesse ou naquele segmento. E quando nós começamos a analisar aquilo ali para tentar entender, nós estamos filosofando, né? Porque nós estamos indo além do que nós estamos vendo. Então, a nossa capacidade de filosofar é o que nos coloca diferenciado em relação às outras pessoas. Quando nós trabalhamos, nós só usamos a ciência de uma forma prática e direta, ela fica como você cumprir regras, né? Cumprir leis. A lei, você cumpre exatamente o que está escrito. Né? O que está escrito é o que vale. Acabou, não tem análise subjetiva. Só que hoje já existem interpretações, tem muitos juristas hoje que eles colocam a interpretação que extrapola aquilo ali que está escrito. Dá resultado, respostas diferentes para aquilo que está escrito, porque eles já traduzem, né, e incluem a situação ali para ser analisada. Não vamos falar de partes técnicas, né? A situação a ser analisada incluindo algo além do que está ali. Isso é filosofar. Tá? Aí, o Nietzsche, né, ele fala que o homem é a ponte entre o animal e o além-homem. Né? É o que ultrapassa e vai além daquilo que está se vendo. Depois tem o conhecimento teológico. Conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Um exemplo, acreditar que alguém foi curado por um milagre, ou acreditar em duende, acreditar na reencarnação, acreditar em espírito, e assim por diante. Esses são conhecimentos teológicos. O que a gente que vem só para nós entendermos bem isso aqui? O conhecimento teológico, você tem as explicações a partir do que dá origem a eles. Por exemplo, cristãos, que é a maior parte nossa aqui do Brasil. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Bíblia. Né? E a Bíblia tem lá os seus 2 livros, as suas 2 alianças, né? O Antigo e o Novo Testamento. Quando nós somos capazes de ler, estudar a Bíblia e dela nós entendermos a presença de Deus ali, não pode não ser capaz, suficiente, melhor dizendo, para eu explicar para alguém que não conseguem perceber a presença de Deus quando ele faz as leituras da Bíblia. Ou seja, ele extrapola o racional. Muito embora estou falando dos cristãos, mas tem as outras religiões também, religiões e crenças também. Todas elas têm o que fundamenta. Tá? Muito embora ela tenha esse algo prático, que é científico, ele precisa de um algo mais para se transformar, para se fazer verdade para aquela pessoa, ou não fazer verdade para aquele que não crê. Então, o conhecimento teológico, ele ultrapassa esse limite do racional. Né? Ele ultrapassa esse limite do racional. Mas existe todo um contexto científico ali. Né? Porque, por exemplo, quando você faz uma leitura, né? Você faz uma leitura de uma religião qualquer, vamos voltar a falar do cristão. Tem a teologia, que é a ciência que faz o estudo e a interpretação daquelas passagens que estão ali, porque tem gente que lê e não consegue enxergar. E se você não fizer aquele estudo teológico, não fizer aquele estudo histórico,
você não consegue perceber o sentido que é dado. E esse sentido que é dado, ele extrapola o racional, né? Esse é o conhecimento teológico. E ele é fundamental, porque ele te leva, ele te constrói a sua capacidade de você ir além daquilo que é tocado, daquilo que é material, e dá mais sentido às coisas que estão por aí. Depois tem o conhecimento científico. É o conhecimento racional, sistêmico, exato e verificável na realidade. Então, o conhecimento científico, ele tem que atender isso aqui, ó. Ele tem que ser racional, né? Ele tem que ser palpável, ele tem que ser identificável, ele tem que ser sistemático, ele tem que ter todo um sistema, por exemplo, uma ciência, ela tem as diversas teorias, os diversos exemplos, as diversas aplicações que justificam aquela ciência. Tem que ser exato, porque ele tem que te dar uma resposta. Por exemplo, você toma um remédio, desculpa aí que eu estou engasgando aqui. Se você toma um remédio que é para hipertensão, ele tem que resolver o problema da hipertensão. Se você toma um medicamento para gripe, ele tem que resolver o teu problema na gripe. E tem que ser verificável. Por que tem que ser verificável na realidade? Porque você tem que aplicar aquele conhecimento, aquela técnica, e tem que ter a resposta. Ele tem que te dar aquela resposta que você espera. Né? Aquilo que eu falei da hipótese, né? A hipótese, ela é confirmada ou não quando você estuda, a ciência ela tem que confirmar. Então, por isso que quando você estuda um fenômeno, você tem que buscar verificar se ela se confirma. Ele fala, sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Podemos, então, dizer que o conhecimento científico é racional e objetivo, atém-se aos fatos, transcende aos fatos, é analítico, requer exatidão e clareza, é comunicável, é verificável, depende de investigação metódica, busca e aplica leis, é explicativo, pode fazer predições, é aberto, é útil. Juliano, que coloca esse conceito aqui de conhecimento científico. Então, por isso, o que eu estou querendo dizer para você? O que você vai desenvolver no TCC, ele tem que responder todos esses princípios aqui que se referem ao conhecimento científico. Não tem achismo. Não tem, você não pode ter dúvida, você tem que comprovar aquilo que você está desenvolvendo. Ele fala, descobrir uma vacina, exemplo, né? Descobrir uma vacina que evite uma doença. Descobrir como se dá a respiração dos batráquios, e assim por diante. Então, quando você está falando do conhecimento científico, você está buscando responder alguma coisa, tá? Lá na entrada no vídeo que eu apresentei das boas-vindas para vocês e orientações, eu falei de exemplos, de um exemplo que você pode utilizar num projeto de pesquisa, que é de uma indústria têxtil. Da indústria têxtil você vai produzir um tipo de roupa feminina, se não me engano, e essa roupa feminina é para o período de inverno e vai ser para São Paulo, por exemplo. Então, você observa que tudo ele está seguindo essas regras desse conhecimento científico. E depois aí você vai produzir e comprovar. Do 3, ele fala aqui um pouco da ciência, né? A ciência. Primeiro, do medo à ciência. A evolução humana corresponde ao desenvolvimento de sua inteligência. Sendo assim, podemos definir 3 níveis de desenvolvimento da inteligência dos seres humanos desde o surgimento dos primeiros hominídeos. O medo, o misticismo e a ciência, né? Foram as 3 etapas da construção do conhecimento que veio se chegar até hoje, que é a ciência. Né? Primeiro, o medo. Os seres humanos pré-históricos não conseguiam entender fenômenos da natureza.
Por esse motivo, suas reações eram sempre de medo. Tinham medo das tempestades e do desconhecido. Como não conseguiam compreender o que se passava diante deles, não lhes restava outra alternativa senão o medo e o espanto daquilo que presenciavam. Então, naquele primeiro momento, tinha o relâmpago, chuvas e assim por diante, e era tudo considerado um risco para eles, porque eles não entendiam, eles não conheciam aqueles fenômenos que viviam com eles. Agora, vocês vejam né, quando nós vamos vendo a evolução humana, né, como as coisas foram acontecendo. Né? Depois, mais para frente, vieram a entender que tudo aquilo ali faziam parte de um fenômeno natural, né, do fenômeno natural da criação, que está aí, do universo, e essas reações eram reações naturais a partir de fatores que envolviam cada situação daquela, cada fenômeno daquela. Tá? Depois, então a primeira fase aqui foi o medo, onde eles não conseguiam entender. Existem situações hoje também, né, que de repente tudo aquilo que nós não conseguimos entender, o medo, ele acaba fazendo parte, né, ele acaba orientando. E o medo não é de todo ruim, né, porque o medo ele vai fazer com que você tome cuidados, né, o medo vai fazer com que você se cuide em determinadas situações. Por exemplo, aquelas profecias ruins, normalmente elas não se confirmam. Aquelas profecias catastróficas, realmente elas não se confirmam, porque antes delas acontecerem, as pessoas, os seres humanos, acabam tomando as providências que precisam para evitar aquele fenômeno. Né? Depois ele fala o B, que é o misticismo. Num segundo momento, a inteligência humana evoluiu do medo para a tentativa de explicação dos fenômenos através do pensamento mágico, das crenças e das superstições. Era, sem dúvida, uma evolução, já que tentavam explicar o que viam. Aqui é importante que ele fala o seguinte, quando ele está te falando aqui, essa etapa já era importante, porque as pessoas da época já começavam a procurar explicar o que viam, já é um passo à frente. Já é um passo à frente. Né? Quando você levanta uma dúvida, já é um passo à frente, porque a possibilidade de você obter a resposta existe. E tem um princípio básico quando se fala de conhecimento e de gestão de conhecimento, onde nós temos nós temos que ser estimulados pela interrogação. Nós temos que ser uma interrogação permanente, não um ponto. Por quê? A interrogação está buscando respostas e melhorias permanentes, o ponto é final. Né? Assim, as tempestades podiam ser frutos de uma ira divina. A boa colheita da benevolência dos mitos, as desgraças ou as fortunas do casamento do humano com o mágico. Né? Então, nessa época desse misticismo, onde se construíam, né, ainda tudo procurava se explicar a partir de algo que fugiam do prático, né? Aí tinha aqueles mágicos, aqueles inventores, aqueles curadores, que ainda até hoje ainda tem, né? Ainda existem, mas hoje de uma proporção muito menor, para explicar determinados fenômenos. E por fim veio a ciência, né? E por fim veio a ciência. Como as explicações mágicas não bastavam para compreender os fenômenos, os seres humanos finalmente evoluíram para a busca de respostas através de fenômenos que pudessem ser comprovados. Dessa forma, nasceu a ciência metódica, que procura sempre uma aproximação com a lógica. Ou seja, os trovões foram buscar explicações científicas através de métodos. O relâmpago foram buscar explicações através de métodos para entender o que era aquilo ali. Né? O frio, o calor, por que um lugar é frio, o outro é quente, por que outro lugar é seco e outro não é? Né? Tudo foram buscar explicações através de métodos e da utilização de métodos dentro da ciência.
O ser humano é o único animal da natureza com capacidade de pensar. Essa característica permite que os seres humanos sejam capazes de refletir sobre o significado de suas próprias experiências. Ou seja, quantas vezes você para refletir sobre alguma decisão que você tomou, sobre alguma coisa que você fez, sobre alguma coisa que você viu, e você começa a se condenar, né? E diz, caramba, por que eu fiz isso? Você fez isso naquele momento porque o que você tinha de informação era aquilo ali. O que você tinha de conhecimento foi aquilo ali. Se hoje você já percebe que aquela decisão que você tomou não foi a melhor decisão, significa que você já evoluiu. Quando ele passa, quando ele está te falando aqui, ó, do medo para o misticismo, que já foi um passo, e do misticismo para a ciência. Então significa que você evoluiu. Então por isso que nós somos uma interrogação permanente e temos que olhar sempre para frente. O que foi já era, não volta. Né? As decisões que nós tomamos erradas já eram, elas não voltam. E tudo que nós procuramos fazer, utilizando métodos, todas as decisões que fomos tomar, nós procurarmos métodos, o que significa isso? Nós estamos procurando respostas concretas para aquilo que nós estamos fazendo, estamos decidindo e estamos pensando em fazer, seja ele de que natureza for. Se fizermos isso, a possibilidade de erro nossa é menor, ela reduz e muito. E aqui ele continua, né? O desenvolvimento do conhecimento humano está intrinsecamente ligado à sua característica de viver em grupo. Ou seja, o saber de um indivíduo é transmitido a outro, que, por sua vez, aproveita-se deste saber para somar a outro. Assim evoluiu a ciência. Né? Então, essa convivência em grupo e essa troca permanente. Hoje nós vivemos na era do conhecimento e trocamos conhecimentos o tempo todo. O que nós precisamos fazer? Aproveitar esse conhecimento a nosso favor, aproveitar esse conhecimento a favor do bem-estar. Se fizermos isso, nós vamos estar extremamente cumprindo o nosso papel. Depois ele fala aqui sobre a evolução da ciência, não vamos... Essa aqui é uma leitura que é importante você fazer, né? Mas não vamos nos aprofundar muito nisso, não. E aí, né? Porque senão nós vamos perder bastante tempo. Mas é muito interessante esse texto. Só o início dele fala que, olha, os egípcios já tinham desenvolvido um saber técnico evoluído, principalmente nas áreas de matemática, geometria e na medicina. Mas os gregos foram provavelmente os primeiros a buscar o saber que não tivesse necessariamente uma relação com a atividade de utilização prática. A preocupação dos precursores da filosofia, filo, igual amigo, mas sofia, ou sofos, significa saber. Quer dizer, amigo do saber. Era buscar conhecer o porquê e o para quê, de modo que se pudesse pensar. Tá? Então, aqui nós estamos vendo, né, a presença da filosofia, que ela se tornou um papel fundamental. Olhamos aquelas pirâmides do Egito e sempre nos perguntamos, caramba, como que eles conseguiram construir naquela época algo tão extraordinário? Né? Porque eles tinham métodos para aquilo. Se alguém era explorado ou não, aí a época era daquele jeito. Tá? A filosofia, ela deu um passo à frente. A filosofia, ela deu um passo à frente. Ela nos deu a capacidade de compreensão, a capacidade de nos situar. Quando nós vemos, por exemplo, determinadas atitudes, certos absurdos, nós olhamos, analisamos e conseguimos entender o tamanho do problema existente ali dentro com uma certa facilidade. Depois ele fala aqui embaixo, ele fala sobre a neutralidade, a neutralidade científica. Isso aqui é muito importante nós darmos uma passada por ela. Ele fala, é sabido que para se fazer uma análise desapaixonada de qualquer tema, é necessário que o pesquisador mantenha uma certa distância emocional do assunto abordado. Mas será isso possível? Seria possível um padre, ao analisar a evolução histórica da Igreja, manter-se afastado de sua própria doutrina de vida? Ou, ao contrário, um pesquisador ateu,
abordar um tema religioso sem o consequente envolvimento ideológico dos caminhos de sua pesquisa? Ou, pergunta-se, é possível você fazer uma análise ideológica sobre um determinado assunto sem você desvestir daquela sua ideologia quando você vai analisar aquela outra ideologia? Porque qual é a lógica quando você vai analisar algum componente ideológico? Você já entra no certo ou errado. Quando você fez isso, você não fez uma análise neutra. A neutralidade é você sair da sua filosofia, sair da sua da, daquilo que você acredita, né? Daquilo que você acredita, da forma com que você acredita, para você analisar a outra entrando dentro dela, né? Entrando dentro dela. Ou seja, você só consegue conhecer uma ideologia marxista, por exemplo, para a gente simplificar, se você entrar dentro dela. Aí você vai entender a filosofia, entender aquela filosofia ou aquela ideologia, e aí sim, aí você sai e fala, não, essa aqui não tem nada a ver comigo, eu não acho que ela é boa. Aí você vai para uma outra ideologia, uma ideologia capitalista, por exemplo. Aí você tem que se desvestir da sua ideologia para você entender o que é a ideologia capitalista. Aí você fala, bom, essa daqui é boa, eu acho que essa daqui é a melhor. Ou não. Né? E assim sucessivamente. É a mesma coisa quando ele está te falando aqui da religião. Né? É possível, por exemplo, como você vai estudar a sua religião, ver todo o processo histórico, onde você olha vê o processo histórico, e no processo histórico você vai encontrar muitas coisas estranhas, né, que você não vai conseguir entender naquele momento, como que você vai saber da existência daqueles episódios e, ao mesmo tempo, você se manter firme na sua crença, na forma como você crê. Você só vai conseguir fazer isso com essa neutralidade científica. Se você não conseguir essa neutralidade científica, você não consegue fazer. Bom, trazendo para o nosso TCC, se você escolhe um determinado tema que você vai desenvolver, você só vai conseguir entrar dentro do assunto, do tema, aprofundar ele e promover o conhecimento e as orientações lá no final, a partir daquele ali, se você entrar dentro de corpo e alma naquele assunto, e ali você vai, ao mesmo tempo, você desvestir daquilo que você conhece, que você sabe, para você daí entender exatamente aquilo que está sendo colocado ali dentro. Tá? Por exemplo, vamos falar de vacina, como nós vimos aí nos últimos tempos, e vacinas, todas elas foram assim. Né? Às vezes, quando surge uma determinada vacina, tem o lado dos críticos e o lado daqueles que dizem que elas são verdades. Né? É a mesma coisa. Os críticos, eles não fogem, os críticos, para eles entenderem se existem coisas positivas nela, eles têm que desvestir de todos aqueles paradigmas que eles têm. E, ao contrário, aqueles que acreditam que aquilo ali é bom e será bom, ele tem que se desvestir de tudo que ele tem ali como verdadeiro, como comprovado, para tentar entender o que aquela outra corrente diz e o porquê que aquela outra corrente diz que não é bom, que aquilo ali é problemático e vai trazer problema. Tá? Essa é o que ele chama da neutralidade científica, que você precisa para você conseguir desenvolver. Depois, ele fala aqui dos tipos de pesquisa. Tá? Ele fala, esse capítulo não era para existir, já que não vejo a menor importância na necessidade de um pesquisador ter que definir o tipo de pesquisa que vai executar. O importante é que o pesquisador saiba usar os instrumentos adequados para encontrar respostas ao problema que ele tenha levantado. Esse aqui que é o ponto importante. Né? No entanto, são tantas as pessoas que se consultam através
desta homepage sobre esse assunto que resolvi acrescentar esse capítulo. O que ocorre, né, o que ocorre aqui parece ser aquele lema conhecido pelos estudiosos da dinâmica educacional. Se podemos complicar, para que simplificar? Né? E aí continua. Pesquisa é o mesmo que buscam ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar resposta para alguma coisa. Em se tratando de ciência, a pesquisa é a busca de solução a um problema que alguém queira saber a resposta. Que alguém queira saber a resposta. Não gosto de dizer que se faz ciência, mas se produz ciência através da pesquisa. Né? Se produz ciência através da pesquisa, porque elas vão construindo coisas palpáveis, racional, avaliáveis, que vão consolidando e formando aquelas diversas áreas do saber. Por exemplo, todas as disciplinas, todos os cursos, todas as formações, elas têm grupos de teorias, como eu já falei, de experiências, que vão consolidar aquele conhecimento, aquela ciência. E é isso que ela está dizendo. E aqui ele continua dizendo, né? Pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento. É na pesquisa que utilizaremos diferentes instrumentos para se chegar a uma resposta mais precisa. O instrumento ideal deverá ser estipulado pelo pesquisador para se atingir os resultados ideais. No exemplo grosseiro, eu não poderia procurar um tesouro numa praia cavando um buraco com uma picareta, ou precisaria de uma pá. Da mesma forma, eu não poderia fazer um buraco no cimento com uma pá. Eu precisaria de uma picareta. Por isso a importância de se definir o tipo de pesquisa e da escolha instrumental ideal a ser utilizado. Né? Se você souber o tipo de pesquisa que você vai fazer, você vai saber quais são os instrumentos, os recursos que você vai utilizar. É isso que ele está falando. E ela aqui continua. A ciência, através da evolução de seus conceitos, está dividida por áreas de conhecimento. Assim, hoje, temos conhecimentos das ciências humanas, sociais, biológicas, exatas, entre outras. Mesmo essas divisões têm outras subdivisões, a definição varia segundo conceitos de muitos autores. As ciências sociais, por exemplo, pode ser dividida em direito, história e sociologia. Né? A ciência de negócios, por exemplo, ela pode ter administração, economia, ciências contábeis. As ciências da engenharia, tem engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia ambiental e outras. Então ele fala, tentando descomplicar, prefiro definir os tipos de pesquisa dessa forma. E aqui vem o que nós encontramos, né? Que nós encontramos aí em todos os estudos, manuais, livros, né? Que são esses tipos de pesquisa que elas aparecem sempre. Então vamos ver. Pesquisa experimental. É toda pesquisa que envolve algum tipo de experimento. Exemplo, pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Você está fazendo uma experiência. Pega uma Coca-Cola, que é uma delícia, bem gelada, de preferência no calor, e principalmente uma Coca-Cola, se for de garrafa, joga ela no mistura ela com determinado produto e vamos ver o resultado. O que acontece? Vamos colocá-la numa peça enferrujada e vamos ver o resultado. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós vamos testar. Eu falei da Coca-Cola, como poderia ser outra coisa. Vamos pegar, por exemplo, uma peça de aço qualquer e botá-la dentro d'água. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E quando faço isso, eu estou fazendo uma pesquisa experimental. Eu vou deixar 10 dias, fechadinho, lacrada, depois eu vou ver o que vai acontecer. Aí depois eu vou tirar 10 dias depois e vou olhar se aconteceu alguma coisa. Essa é uma pesquisa experimental. Pesquisa exploratória. É toda pesquisa que busca constatar algo no organismo ou no fenômeno. Por exemplo, saber como os peixes respiram. Você tá fazendo uma exploração
para daí você identificar o que está acontecendo. Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Você está buscando um determinado autor e fazendo sobre um determinado assunto e procurando quantos e quais autores abordam sobre aquela pesquisa, sobre aquele tema. E o que eles abordam, o que eles falam sobre aquilo ali. É uma pesquisa exploratória. A revisão bibliográfica, onde você pega um determinado tema também faz a revisão bibliográfica daquele. É uma pesquisa exploratória. Depois tem a pesquisa social. É toda pesquisa que busca a resposta de um grupo social. Exemplo, saber quais são os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Tá? E por que isso é importante? Né? Todas as vezes que nós saímos por aí, do meio onde nós convivemos, nós encontramos maneiras diferentes de convivência, de alimentação, de convivência. E às vezes nós ficamos surpresos, né? Olhando aquilo ali, como funciona. A pesquisa social é isso. É quando nós vamos procurar identificar num determinado grupo social, numa determinada região, né, particularidades delas, pode ser algumas particularidades específicas, né, ou conhecer aquela comunidade como ela funciona, né? Quais são os hábitos, quais são os costumes, etc. Essa é uma pesquisa social. A sociologia ela tem um papel fundamental, as ciências sociais têm um papel fundamental, porque se nós sabemos que existem pessoas, classes, né, mais sofridas e menos sofridas, se nós sabemos que existem classes que precisam de ajudas, de empurrão do Estado para andar, é porque existem as ciências sociais para fazer isso, para identificar isso, para dizer determinada categoria de determinada categoria de pessoas, de determinados lugares, precisam de determinadas coisas, porque elas têm carências de determinadas coisas. Você vai identificar isso com a pesquisa social. Agora, por exemplo, a cada 10 anos, né, nós temos o IBGE fazendo o censo, que ele é fundamental. Por quê? O censo ele vai fazer uma leitura, um mapeamento de todo o país. E é a partir desse mapeamento é que sabe-se o que precisa ser feito. Pesquisa histórica. Ele fala, é toda pesquisa que estuda o passado. A pesquisa histórica ela vai buscar sempre o passado para você conhecer o passado e fazer as correções que precisam de ser feitas lá na frente. Quem não conhece a sua história não organiza o seu futuro. Né? A história tem um papel fundamental. Quem não conhece a tua história não prepara o seu futuro. E todos nós, né, quando nós olhamos a nossa vida, se você tem 30, 40, 50, 60 anos, você volta para ver o teu histórico e você vê a evolução que você teve e por que você teve a evolução. E você vai observar que você teve porque você entendeu o que era, como era você, o teu estilo de vida, as suas fraquezas, as suas necessidades, e você construiu caminhos para você corrigir esse processo histórico da sua vida. E é assim em todos. Por exemplo, o Brasil tem 500 e poucos anos. Já corrigimos muitas coisas, mas nós temos muita coisa ainda para corrigir. Enquanto nós não corrigirmos, ou seja, se nós não conhecermos a nossa história, o nosso processo histórico, nós não melhoramos as gerações futuras. Né? E cada geração tem o seu papel. E não pode abrir mão disso. Né? Depois tem a pesquisa teórica. É toda a pesquisa que analisa uma determinada teoria. Saber o que é a neutralidade científica, por exemplo, é uma teoria. A neutralidade científica é uma teoria. Se você não sabe, então o que você vai fazer? Você começa a pesquisar. Né? Você começa a pesquisar. Entra nos sites, de livros, artigos e começa a ler para você entender o que é a neutralidade científica. Essa é uma pesquisa teórica. Né? Essa é uma pesquisa teórica. Tá? Então, esses são os tipos de pesquisas fundamentais. Isso aqui, por que é importante você analisar? Você conhecer
esses tipos de pesquisas. Porque quando você desenvolveu o teu TCC, você vai desenvolver ela a partir de um tipo de pesquisa ou de mais de um tipo de pesquisa. Quando você faz, por exemplo, lá, você está aplicando um determinado estudo, né, sobre um determinado problema, sobre um determinado título, um determinado tema da empresa, e ali estão envolvendo pessoas, os trabalhadores, os colaboradores, você está fazendo uma pesquisa social. Porque você vai identificar ali dentro o que precisa ser feito. Qual a política de treinamento? Por que se utiliza a política? Por que a empresa percebe que precisa deste ou daquele tipo de treinamento? Porque ele faz, é porque ele conhece. E para ele conhecer, ele precisa de fazer essa pesquisa social aqui. Tá bom? O que nós vamos fazer? Esse vídeo, nós vamos interromper ele aqui, e depois nós vamos preparar um outro, porque daqui para frente ele entra numa parte mais específica, né? Uma parte mais específica e uma parte mais técnica. E aí nós vamos vamos preparar um outro vídeo especificamente para começar a aprofundar essas partes aqui mais técnicas, tá bom? Então tá. Então, por hoje é só desse vídeo que nós vamos deixar. Depois vocês leiam essa apostila, escutem esse vídeo, analisem, busquem outros autores que orientam, que isso vão te ajudar você muito no seu trabalho, tá bom? Então tá. Então, por hoje é só. E nos encontraremos no próximo vídeo.